Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Pré-Calouro, o pré-vestibular da UEA. A aula de hoje é importantíssima, você vai começar a conhecer, uma por uma, as famosas orações coordenadas aditivas. Preparado, então? Sabe o que é importante quando você trabalha com orações coordenadas? É perceber a ideia entre uma oração e outra. É o que a gramática normativa chama de semântica. Portanto, quando você trabalha com orações coordenadas aditivas, entre duas ou mais orações, há naturalmente a ideia de soma, a famosa adição de ideias. Tranquilo? Agora, o que a língua tem para formar o sistema de coordenação? A língua tem vírgulas. Portanto, você separa uma ideia da outra por meio de vírgula ou vírgulas e, naturalmente, tem o uso das conjunções coordenativas aditivas. Tranquilo? Vamos conhecer as conjunções coordenativas aditivas. Agora é o estudo mais profundo. Você já tem uma lista, no papel, na cabeça, mas agora eu quero que você dê um passeio por cada uma delas, naturalmente percebendo a importância. Por exemplo, a conjunção coordenativa aditiva mais popular, mais presente em prova de vestibulares é o I. E essa palavrinha pode unir duas palavras e pode unir duas orações. Eu acho que é esse detalhe que você tem que aprender a olhar. Muita gente bate o olho no I e já pensa em oração coordenada aditiva. Não é bem assim, porque o I pode estar simplesmente ligando dois substantivos, ligando dois adjetivos, em síntese, ligando palavras que não são orações. Tranquilo? Olha uma primeira frase. Os políticos e o povo se uniram contra a corrupção. Qual é o papel do I quando você lê a frase? Naturalmente, o I está ligando o substantivo políticos ao substantivo povo. Aí veja, é um período simples ou é um período composto? Naturalmente, período simples, oração absoluta, e a função do I ligar dois substantivos. Mas veja, não liga orações, mas qual é a classificação do I? Ela não muda de nome, não perde a identidade. É conjunção coordenativa aditiva. Percebeu? Olha, você tem o I ligando naturalmente agora duas orações. Veja a frase número 2. Os políticos se uniram e promoveram a reforma política. Isso você percebe no momento da leitura. Bata o olho na primeira parte, os políticos se uniram e você tem o verbo unir. Na segunda parte, promoveram a reforma política, você tem o verbo promover. Então você conclui que o papel do I agora é ligar duas orações coordenadas. Veja as conclusões. Período composto por coordenação, a função do I ligar duas orações coordenadas e a classificação do I é conjunção coordenativa aditiva. Você tem os políticos se uniram, oração coordenada assindética, porque não tem o I, e promoveram a reforma política, oração coordenada sindética aditiva. Percebeu como é fácil? Vamos a um terceiro exemplo? Olha a proposta. Ela ficou solteira e melhorou de vida. Olha o detalhe curioso. No primeiro bloco, ela ficou solteira, com o verbo ficar. E no segundo, melhorou de vida, com o verbo melhorar. Conclusão, o I está ligando duas orações coordenadas. Por isso, período composto por coordenação, a função do I ligar duas orações coordenadas e a classificação do I, conjunção coordenativa aditiva. Ela ficou solteira, a coordenada assindética, porque não tem conjunção, e melhorou de vida, a oração coordenada sindética aditiva. Tranquilo até aí? Vamos conhecer a segunda conjunção coordenativa aditiva, é o NEM. Ele liga palavras e também liga orações, mas sempre orações negativas. O próprio NEM, quando você bate o olho nele, associa imediatamente a negação. Olha a primeira. Ele saiu por aí sem eira nem beira. Olha, se você olhar ao pé da letra, você só tem um verbo, que é o verbo sair. Portanto, você tem período simples, oração absoluta. E qual é a função do NEM? Naturalmente, ligar dois substantivos. Isso é que é muito interessante em dia de prova. Às vezes, o camarada está no automático. Quando ele bate o olho no I ou bate o olho no NEM, ele pensa que é uma oração coordenada aditiva e, naturalmente,
né, comete equívoco. Na letra C, você tem a classificação do NEM, conjunção coordenativa aditiva. Vamos para um segundo exemplo? Ele não chorou nem reclamou da dor. Olha, você está diante de um período composto por coordenação. Por quê? Porque o primeiro pedaço, ele não chorou, contém verbo. E o segundo pedaço, nem reclamou da dor, também contém verbo. É a prova de que o período é composto e não simples. Na letra B, a função do NEM. Agora, função de ligar duas orações coordenadas. Na letra C, a classificação do NEM. Conjunção coordenativa aditiva. Na letra D, ela não chorou. A oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. E na letra E, ela nem reclamou da dor. A oração coordenada sindética aditiva. Perfeito, então? A terceira conjunção coordenativa aditiva é talvez a mais cobrada em prova de vestibulares. É a sequência não só, mas também. Por que essa sequência é tão explorada? Porque tem a presença do mas, que é primo do porém, todavia, contudo, entretanto. Conclusão: muita gente se atrapalha e pensa que a ideia é de adversidade, mas na verdade a ideia é de soma. Agora, olhe, naturalmente, quando essas palavrinhas aparecerem no período, estarão ligando orações coordenadas ou estarão ligando expressões, palavras simplesmente. Por exemplo, no primeiro exemplo, né, não só a sogra, mas também o genro compareceram à delegacia. Você tem o não só, mas também, ligando dois substantivos, naturalmente ligando o substantivo sogra ao substantivo genro. Por isso, a conclusão é de período simples, oração absoluta. E qual é a função do não só, mas também? Ligar dois substantivos, sogra e genro. E qual é a classificação da locução? Naturalmente, conjunção coordenativa aditiva. Percebeu? Segundo exemplo, não só veio à festa, mas também trouxe toda a família. Perceba que agora, no primeiro bloco, o não só veio à festa tem verbo, é o verbo vir. E o segundo bloco, mas também trouxe toda a família, tem verbo, é o verbo trazer. Conclusão, período composto por coordenação. A função do não só, mas também, ligar duas orações coordenadas. E a classificação do não só, mas também, a mesma anterior, conjunção coordenativa aditiva. E a expressão não só veio à festa é a primeira oração, chama-se oração coordenada assindética, porque para a gramática normativa é a segunda oração que tem um mais também, que vamos classificar de oração coordenada sindética aditiva. Tranquilo? Quero mostrar a você um dos aspectos mais cobrados envolvendo a conjunção coordenativa e é a pontuação. Sabe que o adulto, ele pensa que quando o i aparece, a vírgula não pode existir. E pode dar uma zebra boa, porque em algumas situações nós teremos o i e ainda teremos obrigatoriamente a vírgula. A primeira situação são orações com o mesmo sujeito. Acredite, nessa situação a vírgula é proibida. Você percebe no ato da leitura? Leia comigo. Ele voltou para casa e presenciou a traição amorosa. Quem é o sujeito de ele voltou para casa? Naturalmente, o pronome ele. E quem é o sujeito de presenciou a traição amorosa? Ele. Nessa situação, se você usar a vírgula, teremos um erro de pontuação. Percebeu? Claro que você já tem base para chamar a primeira oração de oração coordenada assindética, naturalmente com o sujeito simples, ele. E a segunda oração, oração coordenada sindética aditiva, com o sujeito simples, ele. Tranquilo até aí? Vamos ao segundo caso de vírgula ou do uso da vírgula com a conjunção coordenativa aditiva aí. São as orações com sujeitos diferentes. Agora acredite, a vírgula será obrigatória. Eu acho que é a situação mais presente nas provas, porque o adulto tende a condenar a vírgula quando de verdade ela existe e é obrigatória. Olha a frase. Quando você lê, ele voltou para casa, vírgula, e o vizinho estava na cama, vestido de mulher, naturalmente você tem uma situação que não é só cômica, é uma situação especial de pontuação.
Quem é o sujeito de ele voltou para casa? É o pronome ele. E quem é o sujeito de o vizinho estava na cama vestido de mulher? É o vizinho. Então, quando duas orações se ligam pelo conectivo i e o sujeito de uma é diferente do sujeito da outra, vá por mim, vírgula obrigatória. E claro, você percebe que a primeira oração é coordenada assindética, sujeito simples ele, e a segunda coordenada sindética aditiva, naturalmente com sujeito simples o vizinho. Tranquilo? Terceiro caso do uso da vírgula com a conjunção coordenativa aditiva i. É um caso que trai muito quem lê, porque o i é falso. Como é que o i pode ser falso? É que o sinônimo dele é de mais, porém. Olha, o pior é que a gramática não condena que façamos esse emprego do i como sinônimo do mais, porém. É um desafio de quem lê, de quem interpreta, de quem analisa, perceber que o i é adversativo e não aditivo, como acontece na maioria das vezes. Agora, quando isso ocorrer, não tem negócio de olhar sujeito. Se o i corresponde a mais, porém, a vírgula tem que ser automática e obrigatória. Olha a primeira frase. Ela passou no concurso e não pôde assumir. Pare para pensar que o normal seria ela passou no concurso, porém não pôde assumir, mas não pôde assumir. Nessa situação, você tem realmente a vírgula obrigatória. A primeira oração é coordenada sindética e a segunda, olhe bem para ela, é oração coordenada sindética adversativa. Tem o i, mas não é coordenada aditiva, é coordenada adversativa. Olha um segundo exemplo para você se convencer. O casamento acabou e a amizade entre os dois não foi abalada. Não era melhor escrever essa frase com mais? O casamento acabou, mas a amizade entre os dois não foi abalada. A gramática não proíbe o emprego do i, mas você tem de admitir que a vírgula nessa situação é obrigatória. Então, a primeira oração é coordenada assindética, porque não tem conjunção, e a segunda, que começa com o i, é oração coordenada sindética adversativa. Acho que dos três casos que você viu agora, esse do i correspondente a mais, porém, é o que mais aparece em prova, exatamente porque requer de você atenção na hora da leitura. Tranquilo? Agora, aquilo a que você já se habituou. Depois da teoria dos exemplos, chegou a hora e a vez das aplicações. Vamos a elas? Primeira aplicação. Olha uma frase bem interessante para você interpretar comigo. Uma pessoa que é boa com você, mas grosseira com o garçom, não pode ser uma boa pessoa. E nós queremos a letra errada. Claro que estamos trabalhando com período simples, período composto, contar os verbos, perceber a ideia. Já um conjunto de informações bem importante para você que quer passar em vestibular. Portanto, vamos ler de novo, atrás dos verbos e dos detalhes. Por exemplo, uma pessoa a qual é boa com você. É a primeira oração. Tem um que igual a qual. Veja que a presença do que igual a qual denota subordinação. Não é período composto por coordenação, é composto por subordinação. Aí tem mais grosseira com o garçom, naturalmente tem um mais, a ideia de oposição, de adversidade e um verbo subentendido, porque quem escreveu, e é um autor famoso da literatura, Luiz Fernando Veríssimo, ele economizou o verbo ser. Ele tentou dizer assim, uma pessoa que é boa com você, mas é grosseira com o garçom. Portanto, já temos a segunda oração. Aí depois, não pode ser uma boa pessoa. Com a locução verbal, pode ser, naturalmente, a terceira oração. Portanto, já temos uma ideia boa do que pode vir nas alternativas. A quantidade de orações, já sabemos que é 3, e temos a mistura de coordenação e de subordinação. Queremos a letra errada. Olhamos a letra A. Período composto, 3 orações, normal. Letra B de bola, mistura de coordenação e subordinação, normal. Letra C, pode-se trocar mais pelo I sem prejuízo gramatical. Pior que pode, porque a gramática não proíbe. Então, quando eu escrevo uma frase com o mais e resolvo trocar o mais pelo I, pronto, dedução lógica, é uma afirmativa verdadeira. Letra D, que o período contém elipse, contém.
o zeugma, como você acabou de perceber, porque o autor economizou o verbo. E na letra E, que o que tem valor de conjunção. Acontece que nós trocamos o que pelo qual e a troca foi perfeita. Confira comigo. Quando o que é qual, naturalmente, pronome relativo. Olha, e é este reforço que eu vou apresentar para você. Veja duas versões da mesma frase. Uma pessoa que é boa com você, mas é grosseira com o garçom. E uma pessoa a qual é boa com você, mas é grosseira com o garçom. Que igual a qual é uma coisa fixa, pronome relativo. Ainda, a oração que é boa com você é oração subordinada adjetiva. O mais, conjunção coordenada adversativa, e o mais é grosseira com o garçom, naturalmente a oração coordenada sindética adversativa. Tranquilo? Segunda questão e uma frase especial para você interpretar agora. Não é para depois não, é agora. A esperança e a sogra são as últimas que morrem. Coitada da sogra, né? Sempre vira piada em frases e uma frase interessante. Queremos a letra errada. Mas acompanhe comigo. A esperança e a sogra têm um i ligando os dois. Será que você está lendo duas orações? Ou o i está ligando esperança, que é substantivo, e sogra, que também é substantivo? Naturalmente, o i ligando dois substantivos. Agora, quando você lê a esperança e a sogra são as últimas, as quais morrem, você está diante do que igual a qual. E aí já é um padrão da nossa aula, é também um padrão da língua, se o que é igual a qual, período composto por subordinação, pronome relativo e oração subordinada adjetiva. Queremos a letra errada, mas você percebeu tudo isso, vai ser fácil encontrá-la. Letra A, período composto por subordinação. Quem garante isso é a presença do que igual a qual. Letra B, que a partícula que é pronome relativo. Perfeito, não é? Letra C, que a conjunção i indica coordenação. Indica ligação de dois substantivos pelo processo de coordenação. Não indica é oração coordenada, mas o fenômeno da coordenação está presente. Letra D, que a conjunção i faz parte de uma oração coordenada sindética aditiva, é a falha. Percebeu agora? Se o i está ligando dois substantivos, aí fica bem absurdo você gostar da ideia de que está ligando duas orações. E a letra E, que o sujeito verbo ser é composto. Naturalmente, dois substantivos, a esperança e a sogra. Vamos aos detalhes da frase? Olhe duas versões. A esperança e a sogra são as últimas que morrem, e a esperança e a sogra são as últimas as quais morrem. Então, o que igual a qual é pronome relativo, o que morrem é oração subordinada adjetiva restritiva, o i, conjunção coordenativa aditiva, ligando dois substantivos, e a função do i, coordenar. Olhe como ele não perde a função de coordenação, só que em vez de coordenar duas orações, ele naturalmente coordena dois substantivos. E a esperança e a sogra são as últimas, é oração, mas é oração principal, porque estamos trabalhando com período composto por subordinação. Tranquilo? A terceira questão valoriza a VUNESP, que elabora a prova de vestibular da UEA. Veja o período. Conheça algumas raras pessoas que se recusam ainda a ter celular. Cada vez mais se rendem. A vida ficou impossível sem ele. Na verdade, são três períodos e você tem que aprender a perceber a ideia entre eles. Naturalmente, a proposta é a alternativa em que o emprego da conjunção expressa com correção adequada relação de sentido entre as orações é. Como são três, nós vamos ter que usar duas palavrinhas. E quais são essas duas? Olha, eles destacaram uma delas. Na letra A destacaram o ora, na letra B de bola o entretanto, na letra C o todavia, na letra D o apesar de e na letra E o então. É claro que a última ideia ela é de oposição, mas entre a primeira e a segunda ideia é uma ideia de explicação. Portanto, vamos ter que ficar com uma letra que faça esse casamento entre a primeira oração em relação à segunda, ou a segunda em relação à primeira, é a explicação. E a última, em relação às ideias anteriores, naturalmente é a diversidade. Se você pensa dessa maneira, lê dessa maneira, você fica com a letra C. Quer ver? Olha,
Conheço algumas raras pessoas que se recusam ainda a ter celular. Aí depois, todavia, cada vez mais se rendem, pois a vida ficou impossível sem ele. Esta aplicação é da VUNESP, que elabora a prova de vestibular da UEA. O atual governo, no entanto, entre tantos erros e acertos, teve o grande mérito histórico de dar visibilidade aos pobres. No contexto, a locução conjuntiva, no entanto, encerra sentido de. Olha, é o tipo da questão que valoriza o no entanto. Pronto, se você lembra que faz parte da família do mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, acabou. Porque não há armadilha. Claro que o entretanto só pode expressar a ideia de oposição. Portanto, quando você lê alternância na letra A, causa na letra B, conclusão na C, adição na D, você sabe que está lendo letras incoerentes, porque não há zebra, o no entanto é oposição, é adversidade. Por isso a letra E. Quer ver? Olha, 3 versões mais sinônimas. Quer ver? Dê uma olhada. O atual governo, no entanto, teve o grande mérito de dar visibilidade aos pobres. Veja que a conjunção intercalada provoca 2 vírgulas. Agora, a mesma frase pode ser produzida com o porém. O atual governo, porém, teve o grande mérito de dar visibilidade aos pobres. Não há mudança de sentido, porque o porém e o no entanto são sinônimos perfeitos. E a terceira frase, produzida com o todavia. Perfeição total, porque o todavia, naturalmente, é sinônimo do mais, do porém, do entretanto e do no entanto. Tranquilo? Vamos a mais um desafio da VUNESP. Olha a proposta. Paulista de São Carlos, filho de marceneiro, Ronaldo Golias, fez de tudo para sobreviver. Foi ajudante de alfaiate, funileiro e aqualoco, entre outros bicos. Mas nunca perdeu de vista a ideia de cumprir aquela que dizia ser sua missão, fazer humor. Agora, dentro de um contexto, olha o que eles vão separar para cobrar de você. Fez de tudo para sobreviver, a oração em destaque é. Olha, isso quando você percebe antes de ler as alternativas é ótimo, porque na nossa língua, quando você tem o para e você o conhece bem, é uma preposição, e logo depois um verbo no infinitivo, você pode, de olhos fechados, pensar em finalidade. Portanto, ele fez tudo com a finalidade de sobreviver. Quando você percebe a ideia, aí a gramática fica acessória. Por exemplo, lendo a letra A, você tem subordinada, adverbial final, encerrando ideia de finalidade. Acabou a questão, porque não há armadilha. O para sobreviver, por exemplo, não combina com a letra B, que é a explicação, nem com a letra C, que é a oração subordinada adjetiva, menos com a letra D, que é a adversidade, ou com a letra E, que sugere a ideia de consequência. Portanto, na leitura, na proposta, você percebe a ideia de finalidade e automaticamente fica com a letra A. Agora, vamos reforçar a ideia de finalidade? Olha, a finalidade pode ser expressa pelo conjunto de palavras que eu vou apresentar a você. O conjunto completo, a fim de que? É uma locução conjuntiva dando ideia de finalidade. Só que o brasileiro tem mania de ir simplificando, principalmente na fala, as locuções gramaticais. Por exemplo, mudou para 3 palavras, a fim de. É uma locução prepositiva, naturalmente com a ideia de finalidade. Todos nós usamos hoje o para que, também com a ideia de finalidade, aí apenas uma locução conjuntiva e o mais provável é que o para que vá sumindo devagar e todos nós fiquemos com o para, com a mesma ideia de finalidade. Mas tem uma coisa bem interessante, é que no dia a dia nós nem usamos mais o para, nós já o reduzimos para o pra. Muito popular, mas errado do dia de uma prova. E mais que isso, muita gente já não usa o pra, já trocou o pra pelo p barra, principalmente nas mensagens eletrônicas. Tranquilo? E agora mais um desafio para você. Olhe o período ou contexto, não somente para criar conhecimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas também para transformar o conhecimento. São necessários profissionais qualificados. Queremos uma letra errada,
Mas vamos àquele ritual de perceber os detalhes antes de enfrentar as alternativas? Olhe, sublinhe o não somente e logo mais à frente o mais também. É o famoso não só, não somente, mas também. Quando isso estiver no contexto, pare, pense, é a ideia de adição. E é em cima dessa percepção que normalmente as letras, as alternativas, são elaboradas. Queremos uma letra errada? Olha o que diz a letra A, que a conjunção mais indica a diversidade. Terminou. Porque se temos uma sequência não só, mas também, a ideia é de soma, a ideia é de adição. E agora, você ganhou tempo, né? Naturalmente, pode até olhar as outras letras por curiosidade, mas você tem certeza que é a letra A. Letra B diz que a locução não somente, mas também indica adição, é a lógica. Letra C, que o período contém 3 orações, claro, né? 3. Letra D, que o adjetivo necessários é predicativo do sujeito, também muito lógico. E a letra E, que o adjetivo qualificados é adjunto adnominal. Quer uma lista bem em sequência para você aprender? Olha, profissionais qualificados são necessários. Olha o que é isso. O verbo ser é de ligação, profissionais qualificados é o sujeito simples, a palavra profissionais é o núcleo do sujeito. Veja, são 2 palavras para formar o sujeito. Profissionais é o núcleo. Qualificados, que é o adjetivo adjunto adnominal, e o necessários, predicativo do sujeito. Você tem conhecimento e termina resolvendo essas questões com agilidade e, naturalmente, com certeza. Mais uma questão da VUNESP. A proposta é: rádio a gente pode ouvir baixinho enquanto está lendo um livro. Televisão é incompatível com livro. No período, a conjunção em destaque estabelece relação entre as orações cujo sentido é de letra A, conclusão, letra B, tempo passado, letra C, tempo simultâneo, letra D, comparação e letra E, tempo futuro. Esses treinamentos é para que você ganhe intimidade com palavras. O enquanto não tem choro. Quando ele estiver numa frase, a ideia é de tempo. E é muito comum que seja tempo simultâneo. Por quê? Enquanto você faz uma coisa, observa outra. Enquanto ouve rádio, naturalmente trabalha e você tem tempo simultâneo, como está em qual letra? Na letra C. Veja que eles tentam complicar um pouquinho, colocando na letra B tempo passado, na letra C tempo simultâneo e na letra E tempo futuro. Mas claro, né, que pelo contexto, pela ideia que você acabou de ler, naturalmente você tem o tempo simultâneo. Vamos revisar o que você viu comigo na aula de hoje? Você mergulhou nas orações coordenadas aditivas, entendeu a semântica de soma, de adição, entendeu o sistema de coordenação por meio de vírgulas e de conjunções coordenativas. Você conheceu uma por uma, em profundidade, as conjunções coordenativas aditivas. O i com ideia de soma, o nem com ideia de soma, mas sempre associada à negativa, e o não só, mas também, que é talvez a mais explorada em provas. E você entendeu a pontuação quando o i liga 2 orações coordenadas. Se ele for igual a mais, a vírgula é obrigatória. Se as orações contiverem sujeitos diferentes, vírgula obrigatória. Mas se as orações contiverem o mesmo sujeito, vírgula proibida. Tranquilo? Meu amigo, minha amiga, quero agradecer a sua presença na aula de hoje e convidá-lo para a nossa próxima aula do pré-calouro da UEA. Até o nosso próximo encontro.